Fábrica D tem uma super novidade para vocês. Aulas voltadas ao exame de qualificação da UERJ. Quer ver só? Tira dúvidas, correção de redação, análise das obras que caem na prova e muito mais, galera. Tudo isso aliado a simulados e listas de exercícios que vão do básico ao avançado vão te fazer chegar à vitória. Então, não perde o seu tempo, né? Quem quer aprender, vem pro Fábrica D. O Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar para um vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não o agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade. E o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todos podem contar com o Fábrica D, que tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no Fábrica D. Hoje a gente vai continuar nossa sequência de reações orgânicas, falando de reações de cicloalcanos, que são um conjunto bem pequeno de reações, tá? Vocês vão ver que tem muitas reações semelhantes ao que a gente já viu, tudo que a gente já viu aqui de Diels-Alder. Então, são reações bem parecidas com o que a gente já viu. Como sempre, vamos começar falando da síntese. Como é que você chega em cicloalcanos? As três formas mais comuns são desalogenação de dialetos, e aí isso aqui pode ser isolado ou conjugado, né? Não tem como ser no mesmo carbono, tá? Então, quando eu estou falando disso aqui, é isolado ou conjugado, né? Porque quando eu falo de cicloalcano, você tem que formar um ciclo de no mínimo 3, né? No mínimo um ciclo propano, um ciclo de 3. E aí, como é que funciona isso aqui? Basicamente, você reage o seu dialeto com zinco, e aí o zinco ele vai tirar o aleto aqui de dentro, o halogênio aqui de dentro. Então, ele vai sair aqui na forma de ZnBr2, nesse caso. Poderia ser Cl também, né? E aí, o que vai acontecer nesse lado aqui? Nesse lado, essas duas pontas vão se juntar, tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um ciclo de 4 carbonos, né? Então, eu vou ter um ciclo butano. E aí, a atenção que você tem que ter aqui é só que os carbonos que vão se juntar são os carbonos de onde saíram os bromos, né? Então, esses carbonos aqui que vão se juntar. Por que eu estou falando isso? Porque você poderia ter um carbono pendurado aqui, né? Ou uma cadeia pendurada em um desses aqui, mas o que você tem que se ligar é que os carbonos que vão se juntar são esses, de onde saiu o halogênio. Beleza? Uma outra forma de você fazer, que não é uma forma comercialmente viável, é horroroso você fazer isso aqui, que é hidrogenar aromáticos. Você pega o benzeno, por exemplo, e hidrogena, você gera um ciclo hexano, tá? Por que não é comercialmente viável? Primeiro que não vale a pena você gastar um aromático, que é uma coisa cara e é uma coisa que pode ser usada para vários produtos industriais, medicamento, várias coisas, e gerar um ciclo hexano, que é um composto simples que é derivado da hulha, por exemplo. Então, a hulha é a mesma substância que você pega benzeno e outros hidrocarbonetos, você pode pegar esse cara. Então, é mais fácil você extrair ele da hulha do que você fazer isso aqui. É mais comercialmente viável. Além do fato de que as condições não são muito favoráveis. Condições de 200 atm e 300 graus Celsius. Então, são condições muito extremas. Isso aqui também encarece esse processo, então isso aqui não vale a pena. Estamos comentando só para completar aqui, mas não vale a pena isso aqui, tá? E uma que a gente já viu em reações de dieno, que é a adição de Diels-Alder. Quando você faz a adição de Diels-Alder, o que vai acontecer? Eu tenho um dieno aqui e eu tenho um alceno aqui. O que vai acontecer? Essa ligação ela sai e vem para cá, lembra? Essa ligação sai e vem para cá,
essa ligação sai e vem para cá. Tá? Então, ao final disso aqui tudo, você vai ter um alceno, né? No caso aqui, um cicloalceno, um cicleno, né? Porque essa ligação dupla ela caiu para cá e o resto tudo virou simples, né? Isso aqui não é o que a gente quer, que é um cicloalcano, mas a partir daí você pode hidrogenar. Reação clássica que a gente já viu diversas vezes. Você hidrogena um alceno na presença de catalisador adequado, níquel, platina ou paládio. Aqui eu coloquei um aquecimento, porque esse cara aqui é cíclico, né? Então é melhor você fazer isso. E hidrogena, vai quebrar a ligação π, formou o cicloalcano, no caso ali o ciclohexeno. Tá? Essas são as três principais formas de você formar um cicloalcano. Tá? Essa aqui nem conta muito não. Tá? E as reações são semelhantes às reações que a gente já viu lá atrás. Tá? Porque lembra que cicloalcano ele tem a mesma fórmula geral do que alcenos. Né? Então pode ser que eles façam também reações de adição. Como é o caso aqui, quando você tem o ciclopropano e o ciclobutano. Por quê? Lembra lá do início da teoria que o ciclopropano e o ciclobutano, eles têm tensões de Bayer muito fortes. Por quê? Porque você tem aqui, por exemplo, carbonos sp3, só que qual é o ângulo que a estrutura força? A estrutura força um ângulo de um triângulo, né? Triângulo equilátero, 60 graus. O sp3 a gente sabe que é aproximadamente 109. Então a tensão aqui é muito grande, né? Então, qualquer reação que você tente fazer com ciclopropano ou ciclobutano, as principais pelo menos, eles vão abrir a cadeia, porque a tensão está muito grande. Então, por isso que predominantemente eles fazem reações de adição. Então, quais são as reações de adição comum que a gente viu para alcenos, por exemplo? Hidrogenação catalítica, que você pega H2 no catalisador, ele vai abrir o ciclo, colocar um hidrogênio em cada ponta. Outro exemplo que a gente viu é halogenação, reagir com Cl2 e Br2. Ele vai abrir o ciclo e vai colocar um X em cada ponta. Tá? E o outro exemplo que a gente viu foi hidrohalogenação, né? Você reagir com HCl ou HBr, que nesse caso vai abrir e vai entrar o hidrogênio de um lado e o halogênio do outro. Tá? Então, para esses dois caras aqui, espera-se reações de adição. Agora, a partir do ciclopentano e do ciclohexano, a gente já viu que as tensões de Bayer estão mais ok, né? Pentágono 108 graus, tranquilo. O hexágono, ele tem uma fórmula espacial, né? Duas conformações possíveis. Esse aqui tem conformação também. Então, essas conformações são bem estáveis já. Então, a tendência é que ela não abra, como acontece aqui no ciclopropano e no ciclobutano. Então, o que você vai ver predominantemente são reações de substituição. Contrário daqui que era a adição. Então, por exemplo, eu peguei esse cara e reagi com X2 na presença de luz. Se eu reagisse com X2 aqui, esse cara ia abrir, porque a tensão é muito grande. Aqui o cara não abre, tá vendo? Aqui eu vou pegar o hidrogênio que estava aqui e eu vou substituir ele por um X, tá? E aí eu vou gerar HX e eu formo um aleto aqui, tá? Então, o que você tem que lembrar ao se tratar de reações de cicloalcanos? Reações. Propano e butano, grandes tensões de Bayer, muito tensionado. Ele vai tender a abrir por reações de adição. Ciclopentano e ciclohexano já estão estabilizados, já tem um ângulo adequado. Então, primariamente, reações de substituição. Beleza, gente? Reações de cicloalcanos, como eu falei, é uma parte bem rapidinha aqui, um parênteses aí no meio das reações que a gente está vendo. Então, isso foi a parte de cicloalcanos. E aí, na próxima aula, a gente vai já iniciar a parte de aromáticos. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula. Valeu! O seu futuro é brincadeira? Passar pro IME e pro ITA também não. Estude com a gente de quebra se prepare para a AFA, EFON e também para a Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então, galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Fala, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no Fábrica D. Prosseguimento aqui das nossas reações orgânicas, falando agora de reações de aromáticos. Provavelmente
o assunto de reações orgânicas mais importante que você vai ver. Porque isso aqui, quando cai reação orgânica, é quase certo que vai ser isso aqui, que vai ter isso aqui no meio, tá? Então, muita atenção nessa parte aqui. Em geral, a gente começa falando de síntese depois de reações. Síntese hoje, como a gente comentou na aula passada de cicloalcanos, a gente obtém, cara, esses hidrocarbonetos aromáticos a partir da ulha, tá? É o jeito mais fácil de você conseguir. Tem aquela reação também que você trimeriza o etino, tá? Que a gente já resolveu aqui em algumas questões. Reação comum também, mas já manjada, mas de uma forma geral, industrialmente, você não vai fazer aquilo. Você vai obter a partir da ulha, né? Aquela questão de trimerização do etino é mais para as questões mesmo. Então vamos lá, então vamos partir direto para reações. Os aromáticos, eles fazem um tipo de reação que é substituição eletrofílica, tá? E é engraçado, né? Porque você tirar alguém, né? Substituir um hidrogênio ali do anel aromático não é uma coisa simples, porque isso tudo aqui é estabilizado por ressonância, né? Então como é que um eletrófilo ele consegue entrar, consegue atacar o anel aromático e dar prosseguimento a uma reação? Tem um mecanismo geral aqui que a gente vai ver. Numa primeira etapa, esse anel aromático ele encontra o eletrófilo, tá? E aí o que o eletrófilo faz ele entra num dos carbonos, se liga a um dos carbonos, tá? E aí com isso ele quebra uma ligação dupla aqui. Aqui tem ressonância, né? Não importa muito, mas vamos fazer assim para facilitar o entendimento. Ó. Vou colocar uma aqui, uma aqui e uma aqui. Tá? Então o que vai fazer? Esse eletrófilo entrou aqui, por exemplo, entrou nesse carbono aqui, tá? Para ele entrar, ele tem que quebrar essa ligação dupla, certo? Vou quebrar essa ligação π aqui. Só que quando eu quebro a ligação π, esse carbono fica com uma ligação a menos. Então a gente localiza essa carga positiva que vem do eletrófilo aqui, né? Então é isso que eu escrevi aqui. Então você entrou com o Ezinho aqui e a carga positiva fica localizada aqui. Lembra que a gente viu várias vezes. Ligação dupla conjugada com carga, isso vai gerar ressonância também, né? Então aqui o que você tem é um esquema de ressonância. Porque olha só, como eu tenho uma carga aqui, essa ligação pula para cá e aí ela vem para cá, só que aí esse carbono aqui passa a ter uma ligação a menos. Então a carga positiva vem para cá e assim sucessivamente. Ó, de novo, a ligação vai pular aqui, pular aqui, pular aqui, tá? E aí eu vou ter o que nesse caso? Percebe que em todas as situações eu tenho um carbocátion, tá? Carbocátion a gente viu que tem que ser estabilizado. Se for um carbocátion primário, então tá fora, né? É muito difícil. No caso, isso aqui é um carbocátion secundário, melhor já, né? Porque ele tem esse carbono aqui, ele é secundário, tá vendo? E ele é um carbocátion secundário estabilizado por ressonância, por essa ressonância que a gente está explicando aqui, tá? Então, isso aqui vai acontecer, tá? Essa etapa daqui para cá acontece porque ela possibilita a formação de um carbocátion secundário estabilizado por ressonância, tá? Duas coisas que a gente já viu que, ok, né? Fechou. Essa é a etapa lenta da sua reação. E a etapa rápida você tem esse carbocátion estabilizado por ressonância, esse hidrogênio sai, tá? Sai daqui, o hidrogênio que está ligado junto com o E que entrou sai, e aí esse carbono, essa ligação vai para onde? Essa ligação vem para cá. Porque quando ela vem para cá, ela dá uma ligação a mais para esse carbono que estava faltando e mantém as ligações desse aqui, né? Então eu formo o anel benzênico de novo, com um Ezinho, e claro, né, quando esse H sai, ele tem que sair positivo, né? Então ele vai sair como H+, por causa do equilíbrio de carga aqui, né? Então, essa é uma etapa rápida. Esse é o mecanismo geral de substituição eletrofílica aromática, que são as reações aromáticas que a gente vai ver. Então, qual é o caso aqui para você lembrar? Você sempre tem que encontrar quem vai ser o eletrófilo que vai atacar o seu anel aromático, tá? Então vamos ver aqui 4 exemplos de reações, tá? Primeiro, halogenação. Se eu quero fazer uma halogenação, quero pegar o Cl2, por exemplo, e adicionar aqui no anel aromático, né? Adicionar não quero reagir, tá? Pô, o Cl2, se ele for quebrar, provavelmente ele vai quebrar com uma cisão homolítica, né? O que significa isso? Lembra lá da primeira aula, ele vai quebrar e os dois caras vão formar radicais livres, e não eletrófilos, né? E aí o que a gente faz
para poder formar um eletrófilo nesse caso, né? Nesse caso, a gente vai precisar de um catalisador, que no caso aqui é o FeSiL3, tá? Então, o FeSiL3, por que ele atua como catalisador? Porque, em vez de Cl, poderia ser Br, tá? Então, eu representei aqui como FeX3. Se eu quero reagir com X2 aqui, e eu tenho o FeX3, o que vai acontecer? Esse cara vai formar esse FeX4-, formado por efeito indutivo, tá? E vai liberar o X+. Então, essa é uma forma de eu quebrar o X2 de forma heterogênea, né? Fazer uma cisão heterolítica, tá? Porque aí, o X- ele fica junto aqui com o FeX3, tá? E aí eu libero o X+. Esse X+, é o eletrófilo que vai atacar o anel, tá? Que no caso aqui vai ser um Cl+. Então, eu sigo o mesmo raciocínio, né? Então, se eu tenho Cl2, formei o Cl+, ele vai entrar no lugar de um hidrogênio, o hidrogênio vai sair, certo? E esse hidrogênio vai se juntar com quem? Se ele sai como H+. Ele se junta com esse FeX4-. Quando esse H+ encontrar o X4-, o X4- volta a ser o FeX3 e libera o HX, tá? E aí é daqui que vem esse HCl, tá? Então, benzeno, Cl2, na presença desse catalisador, não pode esquecer esse catalisador na prova. Não pode esquecer de escrever, senão você perde a questão. Porque você precisa dele para formar o eletrófilo, tá? Vai clorar esse bromo aqui, vai formar o clorobenzeno, clorar esse benzeno, vai liberar HCl, tá? Então, o eletrófilo, nesse caso, é o Cl+. O resto é tudo igual. Nitração, por exemplo. Quando eu quero fazer uma nitração aqui, eu tenho H+, NO3-. NO3- não é eletrófilo, é nucleófilo. Então, o que eu poderia fazer para gerar um eletrófilo nesse caso? De novo, vou ter que usar um catalisador. No caso, o catalisador vai ser H2SO4 nesse caso. Por quê? Porque o HNO3, em contato com o H2SO4, o que ele vai fazer? Eu quero gerar o eletrófilo a partir daqui. Quando eu boto junto com esse H2SO4, o que vai acontecer? O H+, vai sair um H+ do SO4, tá? Que vai virar o HSO4-. Esse H+ que vai sair, ele vai se juntar com HO do HNO3, porque o HNO3, como é que ele é? Vamos puxar uma setinha para cá, ó. O HNO3, ele é HONO2, certo? Então, o H que vai sair do HSO4, do H2SO4, ele vai se juntar com esse cara aqui, tá vendo? Com HO que sai do HNO3. Apesar da gente escrever HNO3, você tem um H ligado no O, que é o hidrogênio ionizado, né? Então, HO juntou com H aqui, vai formar água, tá? Formou água aqui. E aí, o que sobra? Esse cara aqui sai como OH-, né? Então, o que vai sobrar, olha só, é um NO2+. Pô, que beleza, né? É um eletrófilo. Então, esse é o eletrófilo que vai atacar o anel. Então, eu vou formar o nitrobenzeno, né? Eu vou pegar o NO2+, vai entrar no anel, vai sair um H+, certo? Lembra aqui do nosso mecanismo geral. E esse H+, ele vai se juntar com HSO4-, que vai formar H2SO4 de novo. Por isso que ele é o catalisador, né? Assim como o FeX3, ele é reposto no final. E aí eu vou ter liberação de água aqui, ó, tá vendo? Então, essa água aqui é essa água que foi liberada aqui. Beleza? E sulfonação. Sulfonação é mais tranquilo, né? Porque você pode analisar esse cara aqui como um H+ e HSO4-, né? Então, esse cara aqui vai ser o seu eletrófilo. Eletrófilo. Tá? Então, entrou no anel, formou H2O. Beleza? Perdão, nesse caso aqui, eu estava confundindo com o caso de cima aqui, né? Nesse caso aqui, de novo, vamos analisar a estrutura. Então, vamos pegar esse cara aqui. Tá me enrolando aqui com o caso de cima. Como é que é a estrutura desse cara? Você tem HO
SO3H, né? Tá? Então é esse cara aqui que vai sair. Certo? Que você tinha H+, e HSO4-, que eu escrevi. Menos não é eletrófilo, né? O seu eletrófilo que você vai formar tá aqui, né? Esse é o seu eletrófilo. Esse é o seu eletrófilo. É o HSO3+, que é o que vai entrar aqui, tá vendo? E aí vai sair HO, juntar com H que saiu ali, vai formar H2O. Isso é a sulfonação. Então você vê que o mecanismo é sempre o mesmo, né? O mecanismo geral que a gente está vendo. E aí você tem provavelmente a reação mais importante de aromáticos, que é uma das reações mais usadas na indústria, porque ela possibilita que você faça uma série de compostos, que é a... Vou apagar aqui para escrever. Que é a alquilação e acilação de Friedel-Crafts. Vamos ver aqui. Cara, essas duas são as mais importantes, uma das mais importantes que a gente vai ver, reações de benzeno, né? Então é alquilação e acilação de Friedel-Crafts. Esses dois caras, Friedel-Crafts, ganharam um prêmio Nobel. Friedel-Crafts. Como é que é essa reação? Essa reação é semelhante a essa halogenação aqui. Só que o cara foi mais esperto. Por que eles foram mais espertos? Porque em vez de eles pegarem X2, eles pegaram um cara ligado a X, tá? Porque se você ver aqui, ó, o X ele vai se juntar com o FeX3 para formar esse FeX4-. O que sobra é um eletrófilo. Eles pensaram, será que a gente não pode usar esse mesmo mecanismo para, em vez de eu ter outro X aqui, eu pegar um cara qualquer? Foi exatamente isso que eles pensaram. Então, se você tem um benzeno aqui e você reage com um cloreto de alquila qualquer, por exemplo, RCl, então eu estou reagindo aqui nesse caso com um cloreto de alquila, por isso que é a alquilação. Mas poderia ser brometo também. Tá? Então, se eu faço essa reação na presença do catalisador adequado, né, que você tem ali, que é o seu FeSL3, aqui poderia ser também a LCl3, que é mais comum no caso de alquilação, mas tá tranquilo, tanto faz. O que você vai ter? Mesma coisa, né? Você vai formar o AlCl4- e o R aqui vai ser o seu eletrófilo. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar um hidrogênio aqui de dentro, substituir ele por esse R. Olha só. E aí vai liberar um H+ daqui que vai juntar com Cl- no final. Mais HCl. Tá vendo qual é o poder dessa reação? Por quê? Porque esse R pode ser um alquila qualquer. Tá vendo? E aí você monta um derivado de benzeno que você quiser. Certo? Então essa reação é muito boa. E a mesma coisa você pode fazer com acila, né? Você vai fazer com cloreto de acila. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o meu benzeno, vou reagir agora com um acila. Como é que é um acila? RC-OCl, tá vendo? Então esse aqui é um... Aqui eu escrevi cloreto de alquilação, né? Cloreto de alquila. Tá? Aqui vai ser um cloreto de acila. Cloreto de acila. Tá? Mas o mecanismo é o mesmo, né? Não muda nada. Vou reagir aqui. Como catalisador, eu vou botar um AlCl3. Mesma coisa, vai formar o AlCl4-. Esse cara aqui vai sobrar como eletrófilo, o RC-O. E aí ele vai entrar no anel. Então, olha só. Vou pegar esse cara aqui. Aqui o que vai entrar? Eu vou tirar o Cl e conectar. Então vai ficar C-O, R, né? Mais HCl. Então vê como é que essa reação é boa, né? Porque a partir daqui você forma cetonas aromáticas, né? Tá? Então é uma reação muito boa. Vamos ver alguns exemplos aqui. Vou apagar esse pedacinho aqui de cima. Só para a gente ver uns exemplos. Vou apagar aqui logo tudo. Ó. Exemplo. Se eu fosse reagir
o meu benzeno com cloreto de etila, por exemplo. Como assim? Então, H3C, CH2Cl. Na presença de AlCl3. Como é que ficaria isso? E se eu fosse reagir depois, outro benzeno com cloreto de etanoíla, H3C, cadê? Vou pegar um giz aqui. H3C, C-O, Cl. Na presença, né, claro, do AlCl3, nosso catalisador. Como é que ficaria aqui? De novo, ó. Esse cara, esse cloro aqui embaixo, ele é o que vai sair lá com o nosso AlCl3. Então, todo o restante, né, vou tirar o hidrogênio daqui, e todo o restante vai se encaixar no lugar do hidrogênio que está ali. Então, eu vou ter o benzeno, e eu vou conectar um etil, né? São dois carbonos, né? Ó, 1, 2. Conectei um etil, e aí vai sair o meu HCl. Tá vendo? E o raciocínio aqui embaixo é o mesmo, né? Vou tirar esse cloro aqui, ó. Cl. O que vai acontecer? Eu vou substituir o hidrogênio daqui de dentro. Ó, a AlCl3 vai fazer aqui a Al4-, o resto é o eletrófilo, vai encaixar no lugar daquele hidrogênio ali. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Fórmula bastão, eu vou ter C, esse carbono aqui está aqui, dupla O, e eu tenho mais um metil para esse lado aqui. Tá? Mais HCl. Tá? Então, essas duas reações são muito úteis para sínteses orgânicas, né? Porque aí você pode encaixar praticamente quem você quiser no seu anel aromático, tá? Então, aqui a gente viu diversas reações direcionadas diretamente para o benzeno, certo? A gente pegou o benzeno, foi reagindo com vários caras e a gente foi gerando os que a gente chama de derivados do benzeno, certo? Por quê? Porque a gente formou diversos derivados. Isso aqui é um derivado do benzeno, porque é um benzeno com alguém ligado. Isso aqui é um benzeno com alguém ligado. Todas as reações que a gente viu antes, nitração, sulfonação, você tem derivados do benzeno, tá? Então, a partir de agora, o que a gente tem que ver? Tem que ver como é que a gente faz para fazer reações em derivados do benzeno. Porque se eu tiver isso aqui, por exemplo, se eu tiver esse derivado que a gente gerou aqui em cima, e eu quiser fazer uma halogenação, primeiro exemplo que a gente viu, o cloro vai entrar no lugar de um dos hidrogênios. E aí eu tenho 5 opções de hidrogênios aqui, né? E aí vocês concordam que faz diferença? Onde esse cloro vai entrar? Eu posso gerar, por exemplo, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, boto o cloro aqui no ladinho. Mas eu posso gerar também esse cara aqui que eu boto o cloro aqui embaixo, ó. E esses caras são diferentes. Tá vendo? E aí? Como é que fica nesse caso? Então, isso é o que a gente vai ver agora. Reações de derivados de benzeno. Vamos lá, pessoal. Dando prosseguimento aqui nas reações de derivados de benzeno, né? Vamos falar de dois fatos que ocorrem, para depois a gente partir para a explicação, tá? Dois fatos que ocorrem em reações de derivados de benzeno. Imagina que eu tenho aqui um metilbenzeno, certo? O tolueno. E aí eu vou fazer uma nitração nele. Tá? O que você vai observar como produtos dessa nitração vai ser esse cara e esse cara majoritariamente. E água, né? Ou seja, nesse caso aqui, o NO2+, que é o nosso eletrólito nesse caso, ele entrou nas posições orto e nas posições orto e na posição para. Tá vendo? Lembra, né? O que é a posição orto? É a posição que está adjacente ao seu ligante aqui, né? E a posição para é a que está oposta. A outra posição é a posição meta, tá? Então, o que você vê como saída dessa reação, produtos principais dessa reação, são o orto
e o para-nitrotolueno, tá? Além disso, essa reação ocorre em torno de 25 vezes mais rápido que a do benzeno, ou seja, se eu quiser nitrar o benzeno, tá? Por esse motivo, a gente diz que esse cara aqui, esse grupo que está aqui, ele é um grupo, CH3, ele é ativante. Por quê? Porque ele tornou o anel mais reativo, tá? Então, se fosse com benzeno, seria 25 vezes mais lenta. Então, a presença daquele metil ali tornou a reação muito mais rápida. Então, eu digo que esse é um grupo ativante, beleza? Em contraste, imagina que eu quero fazer agora a nitração do nitrobenzeno. Então, eu tenho esse grupo aqui, e aí eu vou fazer a nitração. De novo, meu eletrólito é quem? NO2+, tá? Só que o que eu vou ver é que esse NO2+, ele vai entrar prioritariamente no produto principal nas posições meta, tá? Então, o produto principal dessa reação que você vê em maior quantidade é o eletrólito NO2+, entrando na posição meta. Além disso, essa reação ocorre 10.000 vezes mais lenta que a do benzeno, se eu quisesse nitrar o benzeno. Ou seja, é como se esse cara aqui, o NO2 ligado no benzeno, estivesse desativando o anel. Por quê? Porque ele faz com que a reação seja mais lenta, ou seja, ele torna o anel menos reativo. A presença desse cara faz com que o anel seja menos reativo e reaja mais lentamente. Então a gente viu um perfil, né? Você tem caras que, quando conectados aqui no anel, fazem a reação ser mais rápida e dirigem, né, o seu eletrólito para as posições orto-para, e você tem caras que, quando você coloca aqui, eles dirigem o seu eletrólito ele entra na posição meta prioritariamente, além de ser muito mais lento, tá? Então a gente vai separar aqui o estudo em dois grupos. Você tem os grupos, de uma forma geral, tá? Ativantes, que são esses grupos que fazem com que a reação ela seja mais rápida, você torna o anel mais reativo, e eles, em geral, são ortopara-dirigentes. O que isso significa? Que eles vão dirigir, ou seja, o seu eletrólito ele vai ser dirigido para as posições orto e para. Então você vai ter dois produtos principais nessa reação, o orto e o para, tá? E quem são os grupos ativantes principais? Radicais alquila, OH, éter, né? Aminas. Por quê? Porque a gente vai ver que a direção com que a ressonância ocorre desses grupos com anel vai determinar isso aqui tudo. Então a gente vai ver por que esses caras são. E você tem os grupos desativantes, que são quem? Que são NO2, que é aquele cara ali, aldeído, cetona, né? Éster, nitrila, amidas. Você pode ver que são caras que, em geral, têm uma ligação dupla conjugada com o anel. Porque o anel vai estar ligado aqui, né? Aí eu tenho simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Então, são caras que têm ligação dupla conjugadas com o anel. Eles vão ser os desativantes, que eles vão tornar o anel menos reativo, e eles vão dirigir o eletrólito para a posição meta. Então, eles são chamados de metadirigentes, tá? Então, vamos entender como é que funciona a ortoparadirigência, né? Como é que esses caras aqui, eles conseguem dirigir o eletrólito para as posições orto e para, além de tornar o anel mais reativo, né? O que acontece é que, seja por efeito indutivo, nesses casos, ou pela existência do par de elétrons ligado, né, conjugado com o anel, vou usar aqui um exemplo de par de elétrons conjugado, você vai ter a direção da ressonância desse par de elétrons vai ser entrando no anel. Então, a ressonância que vai se formar aqui vai ser a seguinte: esse par de elétrons vai cair, vai formar uma dupla aqui, OH, e aí, como esse O ficou com uma ligação a mais, eu vou ter uma carga positiva aqui, tá? Só que como eu coloquei uma ligação a mais aqui, ó, essa ligação vai sair para aqui. Então, esse par de elétrons dessa ligação π, ele vai cair para cá, formando uma região de carga negativa. Então, esse é o primeiro híbrido de ressonância que eu tenho. Só que isso continua. Ou seja, essa carga que está aqui, ela pode cair para cá, para formar essa ligação π aqui, ó. E aí, quando isso acontecer,
essa ligação π daqui vai concentrar uma carga negativa nesse próximo cara aqui. Então, esse é outro híbrido de ressonância. Tá? Próxima etapa, o que vai acontecer? Essa carga negativa pode cair para cá, formando uma ligação. Aqui, ó, ligação. E essa ligação π entra aqui, tá vendo? Vem para cá na forma de uma carga negativa. Então, você pode ver que esse tipo de ressonância faz com que eu tenha uma carga negativa concentrada nas posições orto e para, né? Orto, que são essas duas aqui, e para, que é essa aqui. Só que carga negativa no anel é vantajoso, né? Porque eu vou fazer uma substituição eletrofílica. Então, o cara que vai entrar é positivo. Se o cara que vai entrar é positivo e eu tenho cargas negativas aqui, isso vai fazer com que a minha reação seja mais rápida, né? Que é o que eu quero, né? Vantajoso. Por isso que esses grupos ortopara-dirigentes são ativantes, porque eles ativam as posições ortopara com carga negativa. Então, você tem uma ativação das posições orto e para com uma carga negativa. Tá? Esse é o mecanismo que faz com que os ativantes, de uma forma geral, os ativantes, na verdade, sejam ortopara-dirigentes. Tá? E como é que funcionam os desativantes, os metadirigentes? Também é um esquema de ressonância, só que o que importa é a direção da ressonância, porque aqui nesse caso, a ressonância ela entra no anel. Aqui nesse caso, a ressonância é para sair do anel. Então tem uma ligação dupla aqui, essa ligação π, ligação dupla conjugada com outras duplas aqui, então vai ter ressonância. Essa ligação π vem para cá, forma uma carga negativa aqui. Só que aí, essa π que está aqui, para compensar esse carbono, vem para cá, forma uma dupla aqui. Só que como ela saiu desse carbono, ele vai ficar com uma ligação a menos, aparece uma carga positiva aqui. Então aqui apareceu uma carga positiva. Assim sucessivamente, né? Essa ligação π pode cair para cá, e aí vai satisfazer essa ligação faltando desse carbono, mas aí esse carbono aqui embaixo vai passar a ter uma ligação faltando. Continua. Essa ligação π pode cair para cá, vai satisfazer essa ligação que está faltando do carbono, mas aí esse carbono aqui de cima vai passar a ter uma ligação faltando, então vai ficar positivo. Então percebe que nesse caso você está concentrando cargas positivas nas regiões orto e para. E aí, se eu quero fazer uma substituição eletrofílica, isso não é vantajoso, né? Porque na eletrofílica vai entrar um cara que quer carga negativa, que em cima era bom. Ele não quer carga positiva, né? Certo? E o que vai acontecer? Ele tem que entrar em algum lugar. Onde é que ele vai entrar? Ele vai entrar na posição meta. Porque a posição meta é a única que não tem carga negativa. Então, ele não é que ele entre na meta, mas ele é bloqueado de entrar na orto e na para por causa dessas cargas positivas. Por isso que ele é desativante, né? Porque não é que ele desative, não é que ele ative a meta, ele desativa a orto e a para. E aí, por isso, a única opção que o cara tem é entrar na meta. E aí, por isso que a reação é muito mais lenta. Aqui eu estou colocando uma carga negativa, e aí o cara vai atacar rápido. Aqui não tem onde o cara entrar. Tá vendo? E aí ele fica ali, vou entrar nessa meta mesmo, mas isso aí demora bastante. Então, isso aqui ocorre uma desativação das posições orto e para com uma carga positiva. E aí isso explica a dirigência, tá? Então esses grupos ativantes, eles são grupos radicais alquila, que vão atuar por efeito indutivo, ou esses caras que têm O e N ligados no anel direto, porque aí vai ter essa ressonância do par de elétron entrando. E os desativantes são esses caras que têm a dupla conjugada com o anel, que a ressonância vai ser no sentido de sair, tirar a reatividade do anel. Tá? Vamos ver uns exemplos, mas antes disso, o que a gente pode fazer? A gente pode ver um caso aqui particular, que é o seguinte. Uma observação aqui. Que você tem os halogênios são desativantes
e ortoparadirigente. Então, é um caso particular, né? Ortoparadirigente. Porque a gente viu que todos os ativantes eles são ortoparadirigentes. Os desativantes, em geral, são metadirigentes. Menos no caso dos halogênios. Então, se eu tiver F-, Cl-, Br- e assim por diante, esses caras eles são ortoparadirigentes. Por quê? Eles têm muito par de elétrons, né? Então eles fazem a ressonância entrando no anel, igual esses caras aqui. Então eles são ortoparadirigentes. Só que eles são desativantes por quê? Porque eles são muito eletronegativos. Então eles puxam densidade eletrônica para eles, tira a densidade eletrônica do anel. E a densidade eletrônica no anel que faz com que o eletrófilo ele entre rápido, né? Tá vendo? A densidade eletrônica no anel. Como eles são muito eletronegativos, eles tiram a densidade eletrônica do anel, então eles são desativantes. Mas ao mesmo tempo, como a ressonância é nesse sentido, eles vão ser ortoparadirigentes. Tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Alguns exemplos que a gente pode notar. Pensa aí, como é que ficaria se eu tivesse esse cara aqui e aí eu reagisse com cloreto de metila na presença de AlCl3. Como é que ficaria nesse caso? Ó, percebe que nesse caso eu tenho uma alquilação de Friedel-Crafts. E aí se eu tenho uma alquilação de Friedel-Crafts, vai sair um hidrogênio e vai entrar o CH3 no lugar. Só que ele vai entrar em qual posição? Eu tenho que olhar esse cara aqui, né? O que esse cara é? Esse cara é ortoparadirigente. Ele sendo ortoparadirigente, ele vai direcionar esse CH3 aqui para as posições ortopara. Então eu vou ter dois produtos principais. Que vão ser quem? CH3. CH3. Eu vou ter um produto principal, que é o CH3 entrando aqui na posição orto e o CH3 entrando aqui na posição para. Então tem o orto aqui. Orto dimetil benzeno ou ortometiltolueno. E aqui eu tenho o para. Tá? E aí vai sair também o HCl, né? Como produto inorgânico. E mais um exemplo, se eu tivesse esse cara aqui, né? Agora um exemplo. Se eu tivesse NO2 e fizesse por exemplo, uma reação que a gente viu, né? Uma sulfonação. O que ia acontecer? Esse cara aqui, ele é metadirigente. Ele sendo metadirigente, ele vai direcionar o grupo sulfônico para entrar na posição meta. Então tem o NO2 aqui. E aí o grupo sulfônico vai entrar aqui, né? SO3H. Vai liberar água, né? Então esse cara aqui é o produto meta, que é o mais formado nesse caso. Beleza, gente? Interessante, né? Então, essas são as principais reações de derivados de benzeno. As principais que a gente vai ver. Tá? Principal que vai cair, principal que você vai ser cobrado, principal que você precisa saber. Tá? Tem outro tipo de reação aqui? Vamos ver aqui, vou apagar aqui. Tem outro tipo de reação. Dois tipos de reação que a gente tem que prestar atenção. Que são a oxidação de derivados aromáticos e
no final a gente vai falar de um OBS, um cuidado, atenção. 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 Vamos lá, o que é a oxidação aqui? Ainda estou tratando de derivados de benzeno, né? A oxidação é o seguinte, imagina que eu tenho um derivado de benzeno. Então eu tenho esse cara aqui. Esse cara aqui é um derivado de benzeno, né? E aí eu quero fazer uma oxidação. Um jeito que a gente viu lá em alcenos, por exemplo, de fazer oxidação, você pode fazer uma oxidação enérgica, né? Você pega o KMnO4, reage na presença de aquecimento. E aí o que vai acontecer nesse caso, né? O que vai acontecer? Se eu tentar fazer a oxidação daquilo, é muito improvável que eu consiga destruir o anel, né? Porque o anel ele é estabilizado por ressonância. Então, uma oxidação desse tipo, o que ele vai fazer? O que essa oxidação vai fazer? Ela vai oxidar os carbonos que não estão no anel, que estão nas cadeias conectadas ao anel, que são esses caras aqui, ó. Esses caras serão oxidados. Beleza? E não o anel. Então eu continuo tendo um anel. Continuo tendo um anel. Tá? Só que o que eu vou ter na minha ponta aqui? Quando eu oxidar essa cadeia ao máximo, o que vai acontecer? Vai todo mundo sair como CO2, certo? CO2 e água. Só que na ponta vai sobrar um cara ainda, né? Vai sobrar um C-O-OH. Porque eu não vou tirar esse último carbono, né? Esses outros dois vão sair, CO2 e água. Agora, o último carbono eu não consigo arrancar daqui, né? Eu teria que ter alguém, um hidrogênio, para colocar no lugar. Então, ele termina como ácido benzoico. Ácido benzoico. Beleza? E os outros, eles vão sair como CO2 e água. Isso não importa pra gente, né? Mas aí é só você ver quantos foram, né? Mas o que é importante a gente ter atenção? E quando você oxida um derivado de aromático, você vai oxidar a cadeia que está ligada nele. Todas as cadeias que estão ligadas nele. Tá? Sobrando ácido benzoico ou outros benzoicos ligados aqui, outros carboxilos. Mas um ácido benzoico de uma forma geral. Tá? Então toma cuidado para você não oxidar o anel. Tá? Você só vai oxidar o anel em casos extremos. Tá? Então, a maioria das questões que a gente vai trabalhar, você oxida o que está ligado ao anel. Tá? E qual é o caso de atenção que eu falei que a gente ia olhar aqui ao final? Que é o seguinte, você tem que ver quais são, no caso de derivados de benzeno, quais são os catalisadores que estão envolvidos na sua reação para você ver o produto que vai dar. Porque, olha só, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Imagina que eu tenho esse cara aqui, tá? Tolueno, metilbenzeno, e eu vou dar duas reações possíveis para vocês. Eu vou dar a reação do Cl2 na presença de AlCl3 e eu vou dar a reação do Cl2 na presença de luz. O que vocês acham que vai acontecer nesse caso? Esse primeiro caso a gente acabou de ver na aula, né? Eu sei que esse cara aqui, tá inclusive ali mais ou menos, né? Esse cara aqui, ele é ortoparadirigente. Ele sendo ortoparadirigente, eu vou ter dois produtos possíveis aqui. Tá? Eu vou ter o orto, que é o meu tolueno com Cl na posição orto, e eu vou ter o meu para. São os meus produtos principais. E vai sair HCl. Beleza? E agora, se eu reagir com Cl2 na presença de luz, o que vai acontecer? Cara, luz ele não vai reagir no anel. Para ele reagir no anel, ele precisa do AlCl3 para formar um eletrófilo. Luz faz radical livre, né? Então, o que ele vai fazer é que esse Cl2, na presença de luz, vai atacar a parte alcano do seu hidrocarboneto. Qual é a parte de alcano? É a parte do derivado. Então, eu vou pegar esse tolueno e, na verdade, o Cl ele vai entrar aqui, ó. Lembra reações de alcanos? Entra aqui e sai também HCl. Mas percebe que você tem uma diferença no mecanismo aqui, né? Porque aqui você tem lá o caso semelhante a alcanos, porque você vai atacar
a parte alcana. E nesse caso, que tem o AlCl3, você vai atacar a parte aromática. Então toma muito cuidado com isso. Se o cara te der uma questão, né? E aí mostrar, botar o catalisador diferente, no caso catalisador de luz. Porque isso vai implicar que ele não vai mexer no anel, ele vai entrar na parte derivada do anel. Isso já apareceu diversas vezes, tá bom? Então é isso, pessoal. Com isso a gente fecha a nossa aula de reações de aromáticos e derivados de aromáticos, derivados de benzeno. Então, se você perdeu alguma coisa, ficou um pouco desatento ali em algum momento da aula, assiste de novo, porque eu falei para vocês no início. Essa aula é muito importante, tá? Essa é provavelmente uma das aulas de reações orgânicas mais importantes que a gente vai ter no ano todo, porque isso é muito cobrado, tá? E preste atenção para esses detalhes de diligência, tá? Quem é ortoparadirigente, quem é metadirigente. Nesses casos de oxidação, que às vezes o cara pode tentar fazer uma pegadinha com você, e nesses casos aqui de atenção, tá? E claro, né? Você tem que ter todas as reações na cabeça já. Sulfonação, nitração, halogenação. Porque a base do benzeno que a gente viu no início serve aqui. Essa parte de derivados é para a gente saber qual é a dirigência, né? Se ele vai entrar no ortopara ou na posição meta. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula. Fiquem bem. Bons estudos. Valeu!